Fala pessoal, vamos lá, mais um podcast, finalzinho de março, dia 27 de março de 2025. Vou comentar aqui com vocês rapidamente sobre o desempenho da nossa carteira e sobre as principais classes de ativo e o que está dando mole pra gente e que pode não dar mole de novo. Sabe aquele ativo que está te paquerando ali, dando molezinho e você não aporta? Então presta atenção porque você vai capturar alguns insights hoje e depois tu vai aportar com mais segurança, tá? Vamos então falando do destaque da semana, do mês, do ano, dos últimos 2 anos, é quem? O nosso querido ouro bateu recorde, passou de 3 mil dólares a onça. O nosso ETF de ouro rendeu bastante, parabéns aos envolvidos, segurou aí a queda dos últimos 2, 3 anos de algumas outras classes de ativos, né? E veio performando muito bem. Tanto é que alguns de vocês quiseram aumentar recentemente o aporte em ouro e eu contraindico, porque a gente já subiu, pessoal, já subiu, tá? Estamos na fase final, tem pouco upside agora, muito menos do que as outras classes de ativos. Possivelmente, se a gente bater numa recessão, como é esperado, o ouro vai ser a única classe que vai segurar e a gente vai começar a vender para aportar em outras classes desvalorizadas, tá? Então, o resumo do ouro, que sempre foi aí a meta da carteira entre 5 a 10%, é segurar, tá? Permanecer. Ainda não é hora de vender e não é hora de aumentar mais. Para quem chegou atrasado no ouro, dá para aproveitar ainda a prata, que não teve esse desempenho e vai fazer o catch-up nos próximos meses, tá? E algumas mineradoras de ouro aí, o ETF de mineradora de ouro também ainda está um pouquinho atrasado. Então, pô, o ouro eu acho que reluziu na carteira, deixa ele lá, só aprecie e segure, tá? Não vamos aumentar agora o aporte não. A intenção no final desse mercado de baixa reduzir inclusive a exposição em ouro de 10 para 3%, tá? Vamos ver se a gente vai conseguir ter tantas oportunidades assim. E o que eu ia falar para você, pessoal? É o seguinte, ó, além do ouro, a gente tem a outra reserva de valor que atua da mesma forma que o ouro e está atrasada em relação a ele, tá? Então temos na gaveta ali reserva de valor, temos o ouro e temos também na carteira cripto o Bitcoin. Vamos lembrar que o Bitcoin é espelhado do ouro. O ouro andou bastante e o Bitcoin também andou, só que voltou a dar uma recuada, abrindo uma grande janela de oportunidade. O ciclo do Bitcoin não acabou, tá? Logo, logo ele vai ir atrás do ouro, ele vai seguir o ouro. E esse é um gráfico que ele acusa o aumento da oferta monetária mundial, tá? Esse aqui é o tanto de dinheiro que circula no mundo. Se a Alemanha imprime dinheiro, aparece. Se a China imprime, aparece. Se os Estados Unidos imprimem, também aparece. E geralmente o Bitcoin ele é correlacionado com esse gráfico de aumento de oferta monetária. Esse gráfico sobe e depois o Bitcoin vai logo em seguida com uma defasagem de 3 meses mais ou menos, tá? Isso aqui foi quando a gente teve ali a eleição, né, próximo das eleições, que o governo Biden começou a injetar dinheiro na economia e logo depois o Bitcoin subiu. O Trump ali no final de 2024 assumiu, o governo americano parou de injetar e o Bitcoin deu essa leve correção. E agora novamente nós estamos vendo um aumento da oferta monetária, só que agora é só o começo, tá? O que a gente espera para os próximos anos é mais ou menos isso daqui. Tanto China quanto Europa, quanto Estados Unidos estão prontos para aumentar a oferta monetária e dos ativos, o mais sensível que tem para capturar esse movimento é o Bitcoin. Então ele está dando sopa, vocês vão sentir saudades de fazer aporte a 80 mil dólares, tá? Por isso que toda vez que eu aporto eu coloco no grupo e pode ver que em todos os meus aportes tem esse ativo ali incluso. E uma ressalva que eu queria fazer para vocês, pessoal, em relação ao Ethereum. O Ethereum está também descontado, ele está do mesmo jeito que a prata, né? O ouro está para o Bitcoin, assim como o Ethereum está para a prata. É igualzinho, a prata está para trás, o Ethereum está para trás. Por que o Ethereum caiu tanto, pessoal? Caiu porque
teve vários concorrentes, outras blockchains que não se mostraram tão eficientes, tão seguras, descentralizadas quanto o Ethereum. Então, tanto a BlackRock quanto a Fidelity, esse aqui é um protocolo da Fidelity, que é uma das maiores gestoras de ativos do mundo, eles estão querendo tirar do mercado tradicional alguns dos seus ativos e padronizar através de token, fazer a tokenização de ativos. E isso já está protocolado junto à SEC, tá? E eles escolheram qual ativo para fazer essa tokenização, para rodar em qual blockchain. Tanto a BlackRock quanto a Fidelity, que são as maiores, escolheram a rede do Ethereum para fazer essa tokenização de ativos. Então isso é um drive gigantesco de médio prazo. Quem está sem pressa e quer fazer 100% do capital em 3, 4 anos pode aportar sem medo na rede Ethereum comprando o Ether, porque eu acredito que em 3 a 4 anos vamos dobrar, fazer 100% do capital em dólares com o Ethereum, tá? Claro que dentro do seu patamar de risco. Isso aqui é o futuro, tá? O Bitcoin é inevitável, o Ethereum é inevitável, a cripto é inevitável. E o Bitcoin ele será aceito pela sociedade não como o iPhone fez, né? Não como o telefone fez, mas sim como a pólvora fez. Bitcoin é a pólvora monetária. Ou tu adota ou tu é eliminado, é exterminado, né? Por quê? Porque quem não adotou a pólvora durante a guerra, se a França, se o exército francês resolve não adotar a pólvora, ele era exterminado. Da mesma forma, a gente vai ver nos próximos anos um super aumento de oferta monetária. Os governos não vão parar de gastar, talvez um pouco menos agora com o governo Trump, talvez um pouco mais com o governo Lula, mas sempre vão gastar mais. E você sempre vai ter a sua moeda deflacionada, inflacionada e perdendo valor. Então, se você não escolher a pólvora digital, você vai ser eliminado nessa guerra financeira dos próximos anos. Não tem como fugir, tá? Ou você compra agora, ou você compra daqui 5 anos arrependido. Lembra que eu falei para vocês que no cenário de baixo crescimento econômico, cara, esse gráfico eu postei tem 5 anos. Lembra quando a gente começou a montar a posição em ouro? Foi por causa desse estudo da Schroders. E eles falam categoricamente que o ouro ia ser a maior atração, depois viriam os REITs, depois as outras commodities. A gente saiu daqui agora já capturando, e o que está dando molezinha, e tem gente com medinho de aportar, são os REITs e imóveis. Pessoal, tá dando molezinha, tá? Não deixa de aportar, que depois que subir vai ficar igual o outro. Ainda dá tempo? Pô, por que que eu não aportei antes? Então tem REITs de monte nos Estados Unidos pagando dividendos recordes e tem ETF de REIT para quem não quer receber dividendo. Tem ETF de REIT de acumulação irlandês que maximiza a distribuição, né, o regime tributário para você não recolher imposto nos Estados Unidos. Cara, tem tudo de REIT, tá? Tem tudo de REIT. Não aportar em REIT é loucura. Olha a diferença da revolução do ouro e do REITs no cenário versus SP500. Então, deu uma recuada legal no mercado de ações. Eu sempre faço um dollar cost average de aporte em ações, sempre aporto todo mês. Mas o meu grosso do aporte, o principal, sempre são nas classes de ativos que são melhores para o médio prazo e longo prazo, tá? Então, pessoal, não deixe de aportar REITs e principalmente os REITs de data centers, Equinix e DLR, Delaware. A DLR são os principais REITs de data center. Por que data center? Porque toda a internet do futuro será baseada em nuvens, né? E essas nuvens precisam ficar em algum lugar, né? Como diz a Dilma, que nuvem é essa? Que eu não vejo nuvem? Que é muito fácil pôr na nuvem. Mas a nuvem é onde, pessoal? É nos data centers, tá? Então o data center vai ser muito importante para armazenar informações e para processar também. Com a inteligência artificial, o pessoal colocando agora call center, chatbot, tudo isso aí precisa ser rodado em algumas plataformas que são armazenadas aonde? Nos data centers. E tem poucos REITs de data centers, tá? Na verdade, eu só conheço 2 melhores ali. O resto eu não conheço, que é o Equinix e o DLR. Não deixem de aportar,
que vocês vão sentir saudade desses preços aí, tá? Então, tem ETF de REIT, os REITs Data Center dando sopa, e tem outros também de grande valor aí para aportar nessa semana. Os outros dois é o American Tower e o Stag, que é industrial, que eu acho que estão deixando a desejar, estão deixando o preço ali, deixando a gente sonhar, esses quatro, tá bom? Parando um pouco de falar dos Estados Unidos e falando de Brasil, o que não dá para deixar passar também são as taxas do Tesouro. Chegamos em níveis recordes. Nem na época da Dilma a gente teve um recorde de pagamento de taxa. É inflação mais 7, e 7 alto, ó, 7,9, meu. Isso aqui é uma fortuna de dinheiro, é uma fortuna. Lembra que IPCA mais 6 empata com dólar mais 5? Então a gente está tendo IPCA mais 7,5, só que lá nós temos dólar a 6. Cara, tá absurdo, tá insano. Tá insano mesmo. Renda fixa brasileira e renda fixa Estados Unidos. Quem não aportar é louco, é louco. Os fundos de aposentadoria sonham em pagar 0,5% mais a inflação. Esse é sonho, tá? De consumo. IPCA mais 6 é sonho. Imagine tu ter IPCA mais 7,3. É por isso que, vendo que a gente está no recorde de todos os tempos, eu estou resolvendo inclusive pré-fixar uma parte da carteira. Então essa semana eu comprei um pouquinho de pré-fixado a 15% do Tesouro Direto. Lembrando que só 20% da carteira pode ser pré-fixada no cenário de Brasil, porque a inflação ela é um dragão incontrolável, não tem como precificar. Mas foquem, aportem sem medo, tá? IPCA 2040, IPCA 2050, e quem já está na fase de aposentadoria, que quer receber cupom de juros, pode pegar os com juros semestrais, tá? Quem quer ver a bola de neve crescer, pode pegar os sem juros semestrais. A diferença entre o com juros e o sem juros é a fase da sua vida. Quer ficar rico no futuro? Sem juros. Já está rico no presente e quer ter dividendo? Com juros semestrais. É a única diferença. Está pagando muito. O Brasil é o paraíso do rentista e assim, é o paraíso mesmo, que colocou o dinheiro e foi para a praia, Tesouro IPCA mais 7. Claro que eu concentro a menor parte do patrimônio no Brasil, né? 30%, 70% fora. Mas a parte do Brasil está onde? Está em tesouro, está em fundos imobiliários que também estão batendo recorde de pagamento. Esses são os melhores fundos para aportar na semana. Priorizem aportar nos de tijolo, por favor. E sempre 70% a 80% tijolo e 20% a 30% de papel, que é balastreado em dívidas imobiliárias, tá? Mas a gente tem tijolo pagando 1% ao mês, ó, de shopping, 1% ao mês de logística e 1% aumento de renda urbana, né? Então, meu, tá top, viu? Eu aportaria nessa ordem, de cima para baixo, de acordo com o que eu tenho menos na carteira, sabendo que a maior parte tem que ser imóveis de verdade e a menor parte de renda fixa de papel, tá bom? Surgiu um boato aí, o grupo comentou comigo que o Banco Master está prestes a falir, tá? O Banco Master comprou o Banco Voiter o ano passado e hoje nós temos um FGC, Fundo Garantidor de Crédito, para Banco Master mais Voiter junto até 250 mil. Então pega a sua carteira de renda fixa e olhe quanto você tem de Banco Master mais Banco Voiter. Se chega perto de 250 mil, me avise, mas eu acredito que não. Porque faz alguns anos que a gente deixou de aplicar em Banco Master, tá? Sabendo que é uma fofoca. Eu não quero ver ninguém resgatando o CDB se tem fundo garantidor de crédito e está abaixo do limite, tá? Porque fofoca existe o tempo todo. Então, não é hora de se desesperar, tem FGC. E assim, a Fitch elevou o grau do Banco Master o ano passado. No final do ano passado subiu de B+, para A-. Cara, eles elevaram o rating. Se bem que a agência de risco não serve para nada, né? A agência de risco da Lloyds americana era top, né? Vocês viram o que aconteceu. A agência de risco lá do IRB falou que não tinha fraude. Depois vocês viram o que aconteceu. Enfim, não dá para levar a sério o que essas agências de risco falam. Inclusive, queriam elevar a nota do Brasil, né? Esquece negócio de agências de risco.
focam aí no seu controle próprio do seu risco, vejam quanto que vocês têm em Banco Master. Se for menos do que 2% da carteira, nem me avise, fiquem tranquilos. Se for abaixo de 150 mil, nem me avisem, fiquem tranquilos, tá? Isso aí a gente tem fundo garantidor de crédito e a chance de dar algum BO existe, mas não é tão grande, aparentemente falando, tá? Não dá para ficar resgatando o CDB com puta prejuízo, porque para você resgatar antes do tempo você vai ter que arcar com isso, sendo que é uma fofoca e não tem base de um índice Basileia e não tem base formal, tá? Não dá. Mas, se alguém tiver muito alavancado, vale a pena correr esse risco, tá bom? De ter prejuízo no curto prazo para resgatar antes de ter algum pepino. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês no podcast, pessoal, é muito importante. Esse gráfico aqui é da Convex, que é uma plataforma de relatórios que eu assino. E eles mostraram esse gráfico que eu achei muito interessante. É o câmbio brasileiro versus o risco político brasileiro, tá? Então o risco político ele é medido pelo indicador Geoquant e ele está em amarelinho. E o câmbio real está em branquinho. Então, toda vez que o risco político sobe, o real vai atrás, tá? É simétrico a correlação. E agora estamos batendo topo de risco político no Brasil, tá? População super descontente, inflação batendo, a armadilha do Lula de emprestar o seu próprio FGTS com juros de agiota, déficit fiscal monstro, o governo vai por tudo ou nada nas próximas eleições, vão investir, vão imprimir dinheiro a rodo, tá? Enquanto isso o câmbio caindo. Então abriu uma puta boca de jacaré, né? Isso significa oportunidade para dolarizar. Vocês estão vendo o que eu sempre faço. Caiu um pouco, eu sempre priorizo o aporte no exterior. Veja quanto você quer ter no exterior e manda bala. Eu acho que o nosso risco de dolarização no curto e médio prazo estão bem baixos, com o dólar a 5,60, 5,70, tá? Depois a gente sente saudade, tá? A gente sente saudade. E o enriquecimento que o câmbio dá no seu patrimônio, vocês viram o que aconteceu no ano passado, né? Então, não deixem de aportar. Pô, vou aportar esse mês, Thiago. Meu, esse mês é 70 lá fora, 30 aqui dentro, pegando as melhores oportunidades de cada um. Ah, mas eu já estou idoso, eu estou aposentado no Brasil. Ah, então tudo bem. Então é 80, 90 aqui dentro, 10, 20 lá fora, tá? Mas esse gráfico me impactou. E eu só não coloco mais dinheiro lá fora porque eu estou fazendo algumas operações no Brasil, senão eu colocaria mais ainda, tá? Resumo do podcast, batendo quase 4 minutos, Bitcoin Ethereum, janela ótima, renda fixa Brasil e Estados Unidos, os bonds também não estão de graça, tem ETFs de bonds, tá? Que eu já passei para vocês, de graça, renda fixa focar no tesouro, focar nos rates de data center. Fundos imobiliários do Brasil estão de graça. Ações do Brasil, teoricamente dá para comprar algumas. A gente está num patamar legal e confortável, mas com um risco político subindo. E o dólar está dando aquele sorriso do dólar, né? Ele sobe, depois ele desce, depois ele sobe de novo. Sabe o sorriso do dólar? Então, eu acho que a gente está fazendo o sorriso do dólar. Foi 6,30, 5,60, depois 6,60 e assim vai. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, só mandar um zap. Um grande abraço.